Durante o ano jubilar, a peregrinação ela ganha um significado especial, convidando os fiéis a jornadas espirituais para a renovação da fé e crescimento espiritual. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o sentido teológico e também sobre as raízes bíblicas e o impacto humano da peregrinação com a doutora em teologia Francisca Sirlena. Francisca, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, irmão Ian. Isso mesmo. Muito prazer em conhecê-lo. Muita Um alegria em estar aqui mais uma vez nessa 7ª semana aí de catequese missionária. Bom dia. Bom dia, o prazer é todo nosso aqui. Eu gostaria já de começar essa nossa conversa perguntando para a senhora o que é uma peregrinação e qual o seu significado teológico na vida dos fiéis. Uhum. Bom, eu acho que o próprio lema, né, o próprio lema desse ano jubilar nos traz essa ideia, né, peregrinos de esperança. A peregrinação, ela é uma jornada, né, ela é uma jornada, ela é um caminho de conversão, de renovação de fé, de encontro com Deus, né, mas acontece muita coisa, né, numa peregrinação. Teologicamente, a gente poderia dizer que existe pelo menos 3 dimensões, né, na peregrinação. A primeira seria assim, a fé e a conversão, né, que tira a pessoa, tira o fiel da sua zona de conforto, e traz um movimento, uma dinâmica, né, em busca de Deus, em busca de muitas coisas, né? Um peregrino, ele está ali com o coração cheio, muitas vezes com a cabeça também cheia, né? Então, é esse movimento, essa dinâmica. Um segundo ponto seria a penitência, né? E a renovação espiritual. E a gente vê aí um esforço físico, né, na peregrinação, que demonstra, esse esforço físico demonstra um desejo, né, um desejo de purificação interior, muitas vezes de organizar as ideias, né, nessa aproximação com Deus. E um terceiro ponto ainda, a comunhão com Deus e comunhão com a igreja, né? Comunhão de vida mesmo, né? De comunidade. Então, o peregrinar, se a gente pode dizer assim, né? Fortalece então os laços de união entre os fiéis e tem um outro lado, né? Quem recebe esses peregrinos, né? Desperta a caridade, desperta o serviço, né? Para quem acolhe. Então, são 2 lados muito bonitos, né? O peregrino e também quem recebe esse peregrino, né? Por exemplo, no ano jubilar, nas igrejas que são jubilares, que estão preparadas, né? Para receber e para celebrar com o peregrino tudo isso. Então, é isso, né? A gente entende um conjunto aí de coisas que vão acontecendo durante a peregrinação e para o peregrino. Tudo é mais profundo do que a gente imagina, não é, Francisca? E eu também Exato. gostaria de saber sobre as raízes bíblicas da peregrinação e como isso se conecta à missão que nós recebemos a partir do nosso batismo na pessoa de Jesus. Uhum. Então, a nossa religião, a base da nossa religião é a Sagrada Escritura, ou são as Sagradas Escrituras, né? E a gente vê, assim, inúmeras narrativas, inúmeras narrações com relação à peregrinação. Se a gente pega o livro de Gênesis, lá no capítulo 12 já tem Abraão recebendo uma proposta, né, de Deus para sair da sua terra, da sua parentela e conhecer um mundo novo, né, uma terra que Deus promete a ele. Depois a gente caminha um pouquinho, vai lá no Êxodo, vai ver Moisés, né, numa peregrinação incrível, tirando os hebreus do cativeiro do Egito, né, e passando com eles 40 anos no deserto, rumo à terra prometida. Então isso vai acontecendo na nossa história.
na nossa teologia bíblica, né? E aí, no livro do Deuteronômios, tem lá algumas indicações, orientações, né, para os israelitas, que eles devem visitar o templo uma vez por ano, ao menos, né? Então, é uma jornada, uma peregrinação para festejar, né, as festas, festa da Páscoa, a festa das semanas, a festa do tabernáculo, enfim, várias festas que os judeus têm. E depois a gente vai ver o próprio Jesus, né? Ele nasce durante uma peregrinação, né? Em Lucas a gente vai ler a narrativa do nascimento de Jesus, que Maria e José vai lá para Belém por causa de um recenseamento, e aí nasce Jesus, né? Durante uma jornada. Depois a gente vê umas outras inúmeras narrativas, mas, por exemplo, quando ele tem 12 anos, que eles vão em família, em caravana, né, para Jerusalém, cumprindo um preceito, né, da religião judaica, e aí ele também fica um pouco distante, né, da sua família, mas ele está no templo, né, conversando com os mestres da lei. E aí depois, quando a gente vê Jesus no seu ministério, peregrinação, né? Ele vai anunciando o reino de Deus, caminhando, né, com os discípulos, sendo acompanhados, e depois entra em Jerusalém para a sua paixão, morte e ressurreição. E depois a gente vai acompanhar ainda muitas peregrinações dos apóstolos, né? De Paulo, as viagens de Paulo, enfim. Então, a nossa Bíblia, os nossos textos bíblicos estão repletos de exemplos, né, de peregrinação. Eu poderia citar aqui muitos outros, mas acho que esses são suficientes para que a gente tenha de tempo. Nós estamos encantados assim com a beleza, né, do que a senhora diz e nos ensina. Mas nós estamos acompanhando também algumas frases do Papa Francisco. E o Papa Francisco, ele tem explicado, falado muito sobre essas mensagens relacionadas à peregrinação em suas homilias e catequeses. O que a senhora traria para nós de ensinamento atual sobre o nosso Santo Papa através dessas peregrinações que ele tanto nos incentiva? O Papa Francisco, ele, a partir da carta, né, de preparação para esse ano jubilar, ele vai trazendo muita orientação na bula também, quem quiser ler a bula, dos peregrinos, né, de esperança, mas ele diz assim que sobre a peregrinação, né, o Papa Francisco nos orienta, nos fala que é uma experiência, né, de transformação, né, uma experiência de transformação espiritual que não é, ele diz, não é só um deslocamento físico, né? É uma experiência de Deus que a gente consegue fazer durante uma peregrinação. E ele diz, nós todos somos peregrinos, né? Em rumo à eternidade, rumo à casa do Pai, né? Digamos assim, uma linguagem bem popular. Então, o Papa Francisco reforça sempre também, além dessa dimensão individual, né, de peregrinar, né, de passar pela Porta Santa, de fazer orações, de cumprir as obras de misericórdia, enfim, é um processo muito grande, mas que nos ajuda, né, a caminhar, e ele diz, é tempo para caminhar juntos com a igreja, né, como comunidade, é a igreja em saída, né, como ele sempre nos diz. E aí eu queria já emendar com a questão dessa renovação espiritual que impacta a vida do fiel, impacta a vida do cristão, né? É um esforço físico ligado, conectado a um esforço espiritual, que no início pode começar com a oração e depois a gente, né, vai fazendo toda essa caminhada. Então, esse entrelaçamento torna a peregrinação um caminho de graça, né? Um caminho capaz de transformar, né? Um caminho capaz de transformações. Então, nessa caminhada, essa peregrinação traz resultados, né? A gente sempre vai em busca de resultados, né? E a peregrinação também traz resultados. Fortalecimento da fé, né? Fortalecimento da fé reforça o compromisso, né, cristão, a identidade cristã.
A peregrinação nos ensina a superar desafios, né? E sempre a superação de desafio ensina paciência, ensina humildade, nesse caso ensina reconhecer a sabedoria, a soberania de Deus, né? Estar diante desse Deus que nos congrega, e a cura interior, né? Papa Francisco também fala muito disso para a gente, a cura interior, que é essa experiência essa oportunidade de experimentar, né? A reconciliação, o perdão, a reconciliação com Deus, a reconciliação consigo mesmo, a reconciliação com os irmãos, enfim, são resultados da peregrinação, né? Então, é um processo pedagógico que vale muito a pena. Com certeza, Francisca, e nós agradecemos a sua participação aqui hoje, a senhora que trouxe para nós preciosos ensinamentos. Deus lhe pague e abençoe a senhora em sua missão, viu? Grande abraço. Amém. Muito obrigada.